Boa noite, irmãos. Boa noite. Agora sim, então, dormindo já? Vamos, né? Mas é bom estarmos aqui nesse nosso terceiro e último culto deste domingo. Hoje tivemos uma festa pela manhã, aqui na nossa igreja, realização de batismo, aceitação de novos membros, a nossa igreja crescendo, graças a Deus. Tivemos um fim de semana com muitas atividades, sexta-feira, Mensageiro do Rei. Ontem, os adolescentes, tivemos uma palestra para os pais com uma psicóloga sobre depressão na adolescência. Foi fantástica a palestra. Hoje de manhã, o pessoal gourmet preparando o café da manhã para os novos membros, batismo, muita coisa acontecendo. Todos estão com o boletim em mãos. Aí alguém não recebeu o boletim, onde temos o esboço da mensagem? Alguém que não recebeu, levante o braço. Que agora você entra, pega numa mesa que tem lá. Mantenha o braço levantado, porque alguém vai chegar até você com o boletim. Aqui na frente temos vários irmãos que estão sem o boletim, tem um esboço. Além do esboço, eu queria recomendar uma leitura do editorial que eu escrevi sobre a reforma protestante. Eu queria que você acompanhasse. No nosso site também temos a página da igreja, esse editorial vai estar lá também. Mas leia esse editorial, porque na próxima quinta-feira, dia 31 de outubro, nós estaremos celebrando 502 anos da Reforma Protestante, liderada por Martim Lutero. Martim Lutero, um alemão, monge agostiniano. No ano de 1510, ele foi enviado a Roma a serviço da sua ordem, e ele passou um tempo lá. E ele ficou muito escandalizado com o que ele viu. Duas coisas chamaram sua atenção. Primeiro, a corrupção. A gente pensa que é só no Brasil que tinha, mas naquele ano já tinha muito isso lá. E a outra coisa foi a luxúria, a riqueza com que havia lá em Roma, e ele ficou muito escandalizado. Como ele estudava a Bíblia, ele era um estudioso da palavra de Deus, ele começou a compreender que haveria uma necessidade de uma reforma na igreja. Ele, retornando para a Alemanha, ele foi transferido para a Universidade de Wittenberg como professor. E ele ali foi incumbido de lecionar a Bíblia. E foi nesse período, juntamente com uma equipe de professores que estavam estudando a Bíblia, a palavra de Deus, que eles então perceberam quais os fundamentos deveriam nortear a igreja, o cristianismo. Para vocês terem uma ideia, no ano de 1515 até o ano de 1513 a 1515, ele lecionou lá na universidade, ele deu aula sobre o livro de Salmos. Do ano 515 a 1517, ele lecionou sobre o livro de Romanos, sobre o livro de Gálatas e sobre o livro de Hebreus. Percebe? Um professor na universidades eram cristãs, ele lecionando a Bíblia. E posteriormente os historiadores, os estudiosos pós-reforma, eles resumiram todos os ensinos de Lutero, todo o que eles pregavam durante a reforma, no que era conhecido como as 5 solas. Então nós temos a sola gratia. Então eles pregavam somente a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça, por mais nada. Sola fide, somente a fé, nós temos acesso a isso. Não é igreja, não é batismo, não é indulgência, nada. Solus Cristo, somente Cristo salva. A fé me leva a Jesus Cristo, mas quem salva é Cristo. Sola Scriptura, ou seja, a Bíblia, as Escrituras que devem nortear a fé, não nenhuma autoridade, nenhum outro documento, somente as Escrituras. E finalmente, só lhe deu glória, somente Deus merece a nossa glória, não a igreja, não as autoridades, a glória deve ser dada somente a Deus. Como eu falei, ele estudava a Bíblia, e um dos livros que muito impactou sua vida foi a carta que Paulo escreveu
aos cristãos na cidade de Roma. E foi um dos livros realmente que Lutero se aprofundou. E ele, inclusive, falando sobre esse livro, ele diz o seguinte: a parte principal do Novo Testamento, ou seja, o livro de Romanos é a parte principal do Novo Testamento, e ele diz, é o mais puro evangelho. E é interessante que esse livro inspirou o texto áureo da Reforma Protestante. Então, eu gostaria de, nesta noite, refletirmos um pouco sobre o livro de Romanos, especialmente o texto que impactou a vida de Lutero e dos reformadores. A carta que Paulo escreveu aos romanos, aos membros da igreja de Roma, a igreja de Roma era predominantemente formada por cristãos gentios, ou seja, não eram judeus, embora tinha um grupo de judeus, um grupo muito significativo de judeus ali. Mas esses gentios, esses não-judeus, eles migraram para Roma, vindo de várias partes do mundo, por Roma ser a capital. E eles já eram cristãos, alguns se converteram ali em Roma. Quando Paulo escreve esta carta para os cristãos da cidade de Roma, ele não conhecia Roma ainda. Ele inclusive diz que ele tinha um desejo muito grande de conhecer. Paulo estava na cidade de Corinto quando escreveu essa carta, provavelmente lá por volta do ano de 57 depois de Cristo. Dois temas sobressaem nesta carta quando você ler a Bíblia, ler o livro de Romanos. Primeira coisa, fala sobre a justiça de Deus. E o segundo tema que sobressai é sobre a fé. Então ele fala que a justiça de Deus se compreende na justificação pela fé. Romanos, você vai ler, conta a tentativa que o homem fez de restaurar a comunhão com o Criador. Ou seja, de se colocar numa postura diante do Senhor. Mas o próprio livro de Romanos diz que o homem fracassou, o homem não conseguiu isso. Adão, por exemplo, fracassou na sua tentativa, quando foi tentado de se aproximar de Deus, inclusive fugiu de Deus. E os seus descendentes, chegando até nós, também temos esse problema. Então, por nossas próprias forças, nós não conseguimos nos aproximar de Deus. Paulo, então, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 10, ele diz o seguinte: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Depois lá em Romanos 3, 23, ele vai dizer, pois todos pecaram, e realmente estão separados da glória de Deus, enfatiza isso. Então percebe, esse livro, estudo de Romanos, impactou a vida de Lutero e daqueles estudiosos da época dele. E o texto bíblico que marcou a reforma protestante é o capítulo 1, versículo 17, onde diz que o justo viverá pela fé. Eu queria então convidar você a refletirmos juntos esses dois versículos. Eu vou ler o versículo 16 e o versículo 17 de Romanos capítulo 1. Diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Vamos juntos? Essa última frase, o justo viverá pela fé. No esboço, eu fiz um esboço bem simples, vocês têm aí no boletim, tem 3 lacunas para vocês preencherem. A primeira lacuna que eu quero que vocês coloquem aí, preencham com essa palavra justiça. O evangelho revela a justiça de Deus. Coloque essa palavra justiça aí nessa lacuna.
Vamos ao versículo 17. Vamos retornar nele. Diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A palavra boa nova, ou boas novas, era muito usada no tempo do Novo Testamento, lá no período dos gregos. A língua muito falada naquela época. E mesmo anterior à própria Bíblia, Homero já usava essa palavra para descrever a premiação que o mensageiro de uma boa notícia recebia. Ou seja, alguém estava num campo de batalha, eu estava em um lugar e veio correndo trazer uma boa notícia. Percebe? Trazer a boa nova, a boa notícia, evangelho, que é a palavra grega, a tradução boa nova ou boa notícia. Então esse mensageiro que trazia uma boa notícia, ele recebia um prêmio chamado evangelho, era o nome que eles davam nessa época. No tempo dos Césares, lá de Roma, já no tempo agora do apóstolo Paulo, dos cristãos, havia um culto dedicado aos imperadores. Eles eram considerados inclusive divinos, então houve a criação de um culto, inclusive o livro de Apocalipse fala que havia sacerdotes que coordenavam o culto ao imperador. Durante o culto havia uma proclamação, ou seja, eles proclamavam os feitos do imperador, eles contavam, davam as boas notícias, as boas novas daquilo que o imperador havia feito em benefício da população, assim eles consideravam. Essa proclamação, essa notícia que era feita no culto, era chamado de evangelho, o momento das boas novas, da boa notícia. E é nesse contexto que Paulo escreve. Então, na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra evangelho tem um significado especial, ou seja, a boa notícia da vinda de Jesus Cristo, a boa notícia da salvação em Jesus Cristo. O evangelho quer dizer exatamente isso. Vocês se lembram de quando os anjos anunciaram a vida de Jesus? Tá, e a semana que vem, já aqui na nossa igreja, começa Natal, né? Já viram aqui no noticiário que, a partir da semana que vem, já vamos ter uma árvore de Natal aqui, onde vai ter os cartãozinhos participação daquele projeto de dar um presente para uma criança no aniversário de Jesus. Então, Natal está chegando. E Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11, fala quando foi anunciado o nascimento de Jesus. Diz assim: mas o anjo lhes disse, falando aos pastores, não tenham medo, estou trazendo boas novas, é tradução, boas novas, evangelho, boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Percebe? Os anjos anunciaram a vinda de Jesus Cristo, a vinda do Messias. Então, o Evangelho é exatamente isto. O Evangelho anuncia a justiça de Deus, ou seja, esse modo operante de Deus nos vir em nosso auxílio, trazendo recurso para nós voltarmos a nos reconciliar com Ele. Estava pesquisando esta mensagem, lendo várias traduções de Bíblia, vários comentários. Eu achei uma tradução de Romanos 1, 16, 17, muito interessante. Uma tradução de um teólogo, um estudioso em inglês, chamado Phillips. Ele interpretou, ou seja, ele traduziu Romanos 1, 16, 17 assim: não me envergonho do Evangelho, em que vejo o próprio poder de Deus trabalhando pela salvação de todo crente, seja ele judeu, seja ele grego, e nele descubro também o plano de Deus que torna o homem justo pelo processo que é iniciado e continuado pela fé, como afirma a Escritura, o justo viverá pela fé. Percebe? Deixa bem claro nessa tradução que Deus toma a iniciativa,
Deus age para que nós possamos receber a salvação. Isso é a justiça de Deus. O homem tem tentado em vão, através de sua justiça, através de seus métodos, através de suas atitudes, chegar a uma posição correta diante de Deus e não tem conseguido. E Romanos, Paulo escrevendo Romano, enfatiza isso. Lá no capítulo 10, versículo 3, diz assim: porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer o quê? A sua própria justiça, não se submeteram à justiça de Deus. Ou seja, os homens têm negado essa boa nova de salvação, esse modo operante de Deus em vir em nosso auxílio, trazendo Jesus Cristo para morrer, e o homem tem deixado de lado e tem tentado por ele mesmo arranjar outros caminhos para chegar até Deus e não tem conseguido. Percebe que a justiça de Deus, e somente a justiça de Deus, confere a nós, vamos dizer, desobedientes, ou uma obediência pessoal, eu tentar fazer pelo meu caminho. Somente essa justiça de Deus me coloca numa posição correta diante de Deus, e essa justiça imputa aos homens, a mim, o que Jesus Cristo fez na cruz, a obediência de Jesus, o sacrifício de Jesus, a ressurreição de Jesus em meu favor. Eu sou beneficiado por causa disso. Então não é o que você faz, não é o que eu faço que nos proporciona a salvação. Eu vou na igreja hoje, vou alcançar a salvação, eu vou ser bonzinho, eu vou fazer uma boa obra, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu vou dar meu dízimo, vou dar uma oferta, para ver se eu alcanço a salvação. Não, não, não e não. Igreja não salva ninguém, boas obras não salvam ninguém. Quem salva somente é Jesus Cristo. Tivemos batismo hoje pela manhã aqui. O batismo não salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. A pessoa salva é batizada, deve ser batizada. Alguém escrevendo sobre essa justiça de Deus diz o seguinte, abro aspas: sua justiça apaga o meu pecado, ou seja, a justiça de Deus apaga o meu pecado. Se tropeço devido à iniquidade da carne, o meu julgamento está na justiça de Deus, que estará firme para sempre. Por sua misericórdia, Ele fez que eu me aproximasse, e por sua amável bondade, traz para perto dele o meu julgamento. Por sua justiça verdadeira, me julga, e por sua abundante bondade, faz expiação de todas as minhas iniquidades. Por sua justiça, me limpa da impureza que mancha nos mortais e o pecado dos filhos dos homens, para que eu louve a Deus por sua justiça e ao Altíssimo por sua glória. Percebe? Não é por mim, não sou eu que eu faço, então é o que Deus faz, e por causa disso eu glorifico a Deus, eu louvo a Deus, eu exalto a Deus. O Evangelho mostra essa maneira de Deus agir, mostra a justiça de Deus, é Deus agindo em nosso favor. Deus olhou e disse: vocês não conseguem voltar para mim, o pecado é algo terrível e vocês não conseguem, eu vou tomar as providências. Isso é justiça de Deus. E essa justiça de Deus, ela passa para nós também, e nós também nos tornamos pessoas justas, no momento em que nós permitimos que o Espírito Santo entre em nossa vida e comande a nossa vida. Mas anote aí uma segunda lacuna que você tem no esboço: o poder da justiça através do Evangelho. Percebe? Essa justiça tem um poder operante, há uma força nesse agir de Deus. E eu quero voltar ao versículo 16. Vamos ler juntos o versículo 16, juntos? Não me envergonho, porque é o poder de Deus. Olha que interessante, diz: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Interessante que Paulo provavelmente teve conhecimento de um ensino de Jesus, de uma fala de Jesus sobre isso. Lá em Lucas capítulo 9, versículo 26, Jesus disse o seguinte: se alguém se envergonhar de mim
e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos anjos, dos santos anjos. Você tem vergonha de dizer que é cristão, que é seguidor de Jesus? Você se envergonha disso? Você é capaz de declarar para os seus amigos que você é cristão? Jesus disse, quando ele vier, você estiver com essa atitude, ele vai dizer, eu não te conheço. Lembra do sermão dele? Chegou no céu, muito Senhor fala, Senhor, eu fiz isso em teu nome, eu fiz isso. Jesus diz, eu nem te conheço. Provavelmente, Paulo conhecia, porque ele diz, eu não me envergonho do evangelho de Jesus. E quando Jesus falou isto, Lucas 9, narra isso, eu queria ler o versículo 23, 25 e novamente o 26. Abra a sua Bíblia. Você deve ter um celular, tem um aplicativo da Bíblia, não tem? Então, por favor, pode abrir, coloca no modo silencioso. E outra coisa, não fica navegando na igreja, no celular não, tá? O pastor está pregando, está chato, eu vou navegar. Nada disso, presta atenção aqui. Ó, estou de olho. Lucas 9, 23, diante diz assim, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Percebe? Ele está dizendo, olha, se você se envergonhar de mim, você não está carregando a minha cruz. Se você se envergonhar de mim, você não está pronto para me seguir. Você não pode se tornar meu discípulo. Se você tem vergonha de falar que é cristão, que é seguidor de Jesus Cristo, você não está nas condições de ser discípulo de Jesus Cristo. E Paulo sabia muito bem o que isso significava. Ele dizia, eu não me envergonho, eu vou para Roma e vou falar de Jesus. E vocês sabem que foi em Roma que ele foi sacrificado, que ele foi crucificado, ele morreu martirizado por causa do nome de Jesus Cristo. Ele diz, eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Ele diz, sabe por quê? Porque o evangelho de Jesus é o poder de Deus. O evangelho não é resultado do sonho dos judeus, de um grupo de judeus. O evangelho não é a invenção de um grupo de judeus galileus. Não, o evangelho é a manifestação do poder de Deus. É Deus se manifestando ao mundo para salvar o homem. Não pense vocês que foi fácil para Deus, para Jesus vir aqui e morrer na cruz. E a Bíblia vai dizer que aquele mesmo poder que ressuscitou a Jesus Cristo está disponível para nós. Esse poder que se manifesta, Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala desse evangelho, que para muito é escândalos, e para outro é algo vergonhoso. Então ele diz o seguinte, 1 Coríntios 22, 23 e 24, os judeus pedem sinais milagrosos, e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e é uma loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, para judeus, tanto judeus como grego, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem. E ele diz, olha, o evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus a serviço da misericórdia de Deus em alcançar você. Evitar que você sofra as consequências do que você merece. O poder de Deus se manifesta no evangelho através da graça de Deus, que faz com que você receba o que não merece, recebe a salvação, isso é graça. O poder de Roma
dava origem ao orgulho romano. Agora, o poder do Evangelho nos deixa cheios de orgulhos. Eu sou seguidor de Jesus Cristo. O poder de Deus se manifesta em minha vida, me dando a salvação. O poder militar do Império Romano havia traído à capital riqueza, fama e glória e fortuna. Agora, o poder de Deus era infinitamente maior do que o poder de Roma, e com mais razão poderia Paulo orgulhar-se. O poder de Roma destruía, o poder de Deus salvava. O poder de Roma enriquecia materialmente os nobres da capital. O poder de Deus enriquecia espiritualmente pessoas humildes, crentes de todas as partes, de todas as nações, sejam elas quais forem, porque esse poder estava disponível, e Paulo diz: eu não me envergonho desse poder que é tão abrangente. Ele diz: esse poder é acessível para todas as pessoas. Ele diz lá no versículo 16: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha o que ele está dizendo, não é para todos, é para aquele que crê. Se você não crê no Evangelho, ou seja, na mensagem de salvação em Jesus Cristo, esse poder não está disponível para você, esse poder não atua na sua vida. Jesus, em suas últimas palavras, registrada por Lucas, no livro de Atos, ele disse o seguinte, palavra de Jesus registrada por Lucas: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Jesus indo aos céus e essas palavras sendo ditas: e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. E é interessante, aqui Jesus estava dando o roteiro, e Lucas, que escreveu o livro de Atos, seguiu esse roteiro. No livro de Atos ele fala do Evangelho em Jerusalém, depois o povo ali, os crentes reunidos ali, os membros da igreja reunidos em Jerusalém, não conseguiam ir à Judeia, não conseguiam a Samaria pregar o Evangelho. Deus permite que venha uma perseguição, e eles têm que fugir de Jerusalém. Os cristãos que não eram de Jerusalém, que estavam em Jerusalém, cristão grego, só eles foram perseguidos, e eles foram então para a Judeia, depois foram para Samaria. E interessante, por que Samaria está registrado aqui? Samaria representava para os judeus um povo impuro. Os judeus não falavam com os samaritanos, nem os samaritanos falavam com os judeus. E é interessante que isso representa que o Evangelho é para os rejeitados da sociedade. O Evangelho é a mensagem para aqueles que vivem à margem da sociedade. Para você, quem é que está à margem da sociedade? Quem são as pessoas que você rejeita socialmente? Não, eu não quero falar com esse povo, eu não quero conversar com esse povo. O Evangelho é para você levar para eles, até Samaria, e diz: e até os confins da terra. E Paulo foi aquele que foi até os confins da terra, em outras nações. Ele diz: eu quero levar também, pregar em Roma também o Evangelho. No livro de Romanos, Deus está lhe revelando e falando através de Paulo, dizendo que o mundo inteiro, tanto judeus, gentios ou gregos, que apesar de terem falhado em alcançar essa justiça aceitável diante de Deus, um Deus que é santo e o homem não consegue, essa justiça pode ser recebida da parte dele, ou seja, o homem pode chegar até Deus mediante a fé na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Aí, anote aí no seu esboço, para você ter acesso a essa justiça, você precisa de fé. Acesso pela fé, pequena palavra, poderosa palavra. Acesso pela fé à justiça de Deus. Versículo 17, vamos pensar nele, vamos voltar para ele. Diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Algumas versões diz de fé em fé, como está escrito, o quê? O justo, vamos mais uma vez, o justo viverá pela fé. Paulo aqui está citando, numa citação livre,
o profeta Abacuque que falou isto. Abacuque tinha dito, olha, o justo viverá pela fé. Ou seja, transpondo para a citação de Paulo, no contexto do cristianismo, está dizendo que a salvação só vem pela crença em Jesus Cristo, ou seja, a justiça em Jesus Cristo. Fé. A fé não salva, mas a fé é muito importante. E como que você tem fé? Como é que você vai ter essa fé? Primeiro, a fé vem pelo conhecimento. Se uma pessoa nunca ouviu falar de Jesus Cristo, não pode ter fé em Jesus Cristo, pode? Uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, como é que vai ter fé em Jesus Cristo? Paulo, escrevendo então aos Romanos, no capítulo 10, abra a sua Bíblia aí. Romanos 10, versículo 14 e 15, olha o que ele diz. Como, pois, invocarão, se referindo a invocar Jesus Cristo Senhor, como, pois, invocarão aquele em que não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? Ou seja, como vou crer em quem eu nunca ouvi falar? Ele continua, e como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Percebe? A necessidade de alguém falar do Evangelho para outra pessoa. É necessário haver uma compreensão intelectual, o mínimo que for, ou seja, um entendimento mínimo do Evangelho. Você não precisa conhecer profundamente o Evangelho, mas você sabendo que Jesus Cristo é Filho de Deus e que morreu na cruz por causa dos seus pecados é suficiente. Você conhece então o Evangelho para aceitar a Jesus Cristo. Se uma pessoa não sabe disso, não pode aceitar Jesus Cristo. Nós temos que conhecer Jesus Cristo antes de nos rendermos a Ele. Como é que você vai dizer, alguém diz para você, você precisa entregar sua vida a Jesus, você, mas quem é Jesus? Então, é necessário, para ter fé em Jesus, um conhecimento de Jesus Cristo. E é interessante, Pedro, falando sobre isso, ele diz o seguinte, como crianças recém-nascidas, desejam de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Está dizendo, vocês precisam ter o conhecimento básico sobre Jesus Cristo, sobre o Evangelho, para que vocês possam crescer até alcançar o conhecimento que vocês vão dizer, eu aceito Jesus como meu Salvador. Percebe, esse conhecimento mínimo que você precisa ter, ele vai se desenvolvendo até que você creia, até que se torne uma crença. Eu ouvi falar de Jesus, opa, eu estou começando a crer nisso, eu creio nisso, eu estou crendo que esse Jesus aí realmente é Deus. Pelo que eu leio, pelo que eu vejo aqui na Bíblia, ele não era qualquer um. Mas é interessante, quando você tem esse conhecimento, começa a fazer isso, diz que isso está sendo colocado em você pelo Espírito Santo. É uma relação do Espírito Santo com você. Sozinho você não consegue. Você consegue começar a pensar assim, porque o Espírito Santo está trabalhando em você, fazendo você sentir isto, e você começa a perceber, realmente eu sou pecador. Diante de Jesus, diante do que a Bíblia fala, eu sou pecador. Percebe? Você começa a desenvolver essa crença. Aí entra uma terceira etapa. Você começa a ter essa crença, essa fé, começa a levar você a confiar em Deus. Você vai dizer, Deus, Jesus morreu pelos meus pecados, eu confio. Eu sei que os meus pecados estão perdoados. Eu confio que o Senhor
perdoou os meus pecados pelo que Jesus Cristo fez. E você sente paz. Uma das coisas interessantes que fala da história de Lutero, que quando ele começou a estudar o livro de Romanos, estudar a Bíblia, foi pela primeira vez, se diz que ele sentiu paz no coração. Porque não dependia mais dele, do que ele fazia, mas ele sabia que o Deus que estava agindo era Deus poderoso, e ele pôde sentir esta paz. Percebe? Você ouve falar de Jesus, você começa a crer nele, e você então confia nele, você entrega a sua vida, você fala: Jesus, o Senhor morreu pelos meus pecados, eu estou perdoado. Você confia nisso, você não fica com dúvida: será que eu vou para o inferno? Será que eu não vou? Será que Deus me perdoou? Você diz: não, Deus me perdoou. Há uma história muito interessante de Lutero. Diz que um dia Lutero estava no seu gabinete preparando o sermão, estudando a Bíblia, e Satanás começou a colocar coisa na cabeça dele. A Bíblia fala que Satanás é o acusador. E Satanás começou a botar coisa na cabeça dele, começou a ouvir muitas coisas erradas que Lutero fez. Isso veio na sua cabeça, da sua mente. E Lutero pegou uma pena, pegou um papel, começou a escrever: eu fiz isso, começou a colocar tudo que estava vindo na cabeça. Satanás estava colocando na cabeça dele dos erros que ele havia cometido, dos pecados que ele havia cometido. E depois então ele trocou a pena, pegou uma de tinta vermelha e fez uma cruz em cima e disse: mas o sangue de Jesus me perdoou de tudo isso. Amém? Percebe, irmãos, essa confiança de que Deus perdoou os meus pecados. Você não precisa mais carregar a culpa dos seus pecados, se você entregou sua vida a Jesus. E você começa a sentir paz no coração. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse o seguinte, lá para 2 Timóteo 1,12: por essa causa eu também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Paulo diz: olha, eu entreguei minha vida, minha alma a Deus, e Ele vai cuidar da minha alma até o dia que eu comparecer perante Ele. Eu estou salvo. Amém? Essa é a fé que leva a esta confiança. E Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, ele diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça. Graça, a palavra graça quer dizer presente que eu não mereço, presente que eu recebi sem merecer. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. A fé é um instrumento, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A fé me leva a Jesus Cristo, a graça de Jesus Cristo. Não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez. Deixe-me dizer, se você acha que a sua salvação, que o perdão dos pecados é pelo que você faz, você nunca vai ter paz, porque a sua justiça é imperfeita. Você não consegue ser perfeito diante de Deus. Por isso Jesus Cristo veio a este mundo. Você ouviu falar de Jesus Cristo, do Evangelho. Agora, você pode ter o passo seguinte: crer. Eu creio que Jesus realmente era Deus. Eu creio que Ele veio aqui morrer naquela cruz em meu lugar. Aquela cruz era minha, Ele morreu em meu lugar. Eu creio que Ele ressuscitou. Por isso eu confio nele, eu entrego minha vida das mãos dele. Eu confio que os meus pecados estão perdoados, e que um dia estarei com ele para sempre, que ele é fiel, ele é poderoso para guardar o meu tesouro, a minha vida, até me encontrar com Jesus Cristo. Aí, Paulo vai dizer: o justo viverá pela fé. Você confia na justiça, agora a justiça faz parte de você. Você é justificado diante de Deus. Você se tornou uma pessoa justa.
e você vai viver pela fé. Percebe? O Evangelho é que revela isso. Você não vai encontrar isso em outra coisa, a não ser no Evangelho. E aí você vê o poder de Deus, libertando você do pecado, libertando você das garras de Satanás. E você, pela fé, aceita a justiça de Deus, o que Deus fez por você. Abaixe sua cabeça. Ore ao Senhor neste momento. Você tem tentado chegar até Deus, tentado apaziguar a sua consciência com obras, com coisas assim. Confie não no que você faz, mas no que Jesus Cristo fez. Deus é justo. Ele viu que o homem não tinha condições de chegar até ele sozinho. E ele mandou Jesus Cristo morrer na cruz em nosso lugar. Deus é justo. E Ele está dando uma oportunidade de você conhecer nesta noite a Jesus Cristo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando ao seu coração neste momento. Você precisa ceder e aceitar a Jesus como o seu Salvador. Aceitar pela fé que Jesus é Deus, que Ele concede perdão dos seus pecados. Você precisa sentir a paz que Deus dá. Peça a Deus, Deus me ajude, a minha fé é pequena, me ajude a crer em Jesus e a confiar nele, entregando-me nas mãos dele. Faça essa oração. Fala, Jesus, me ajude. Deus, me ajuda a ter essa fé. Eu quero crer. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. O que Deus falou ao seu coração? O que o Espírito Santo está falando para você? Você crê nesse poder do Evangelho? Você crê que Deus pode perdoar todos os seus pecados através do que Jesus fez? Não do que você fez, você vai fazer, mas do que Jesus fez. Isso é fé. Saia daqui em paz. Não leve a culpa dos seus pecados. Coloque aos pés da cruz de Jesus Cristo. Fala, Senhor Jesus, eu estou lançando sobre o Senhor todos os meus pecados. E Ele veio exatamente para isso. Descanse no Senhor. O crente, o cristão é aquele que já fez isso. E que vive essa paz. Se você nunca fez uma oração de entrega da sua vida através de Jesus Cristo, faça agora. Fala, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu confio no Senhor e eu estou entregando a minha alma a Ti. Eu sei que o Senhor é poderoso para guardá-la até o dia de me encontrar com o Senhor. Se você entregou sua vida a Jesus nesta noite, todos estão orando, a cabeça baixa, eu queria que você levantasse a sua mão. Eu quero orar por você. Alguém aqui? Levante seu braço, lá atrás, Deus abençoe. Mais alguém? Aqui, Deus abençoe. Deus abençoe, minha irmã. O que Deus está falando ao seu coração? Deus abençoe, meu jovem, pode abaixar. Mais alguém? Agora é você e Deus. Agora é a sua fé. Você ouviu? Você está crendo? Você precisa confiar. Confiar e entregar. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele agirá. Entrega a sua vida. Para de lutar. Olha para a sua vida, os pecados.
tenha paz. Fala, Senhor, o Senhor morreu por eles, eu não preciso mais carregar a culpa disso. Jesus disse para o ladrão naquela cruz que estava lá sendo crucificado, porque o ladrão tinha feito coisas erradas. Ele mesmo declarou isso. Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Segurança, paz no coração. Mais alguém? Levante o braço. Deus abençoe, meu jovem, pode abaixar. Mais alguém? Agora é você e Deus. Pai, diante do Senhor, tem essas vidas que, com esse gesto de levantar as mãos, o Senhor conhece o coração, a mente deles, estão se entregando, confiando no Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, que Teu Espírito Santo entre em suas vidas, Senhor, cele-as, elas saiam daqui pertencentes ao Senhor, e Senhor, que elas possam viver a paz que o Senhor oferece, não confiando no que elas estão fazendo, mas no que o Senhor fez naquela cruz, e a Tua paz domine seus corações. Pedimos isso, Jesus, em Teu nome. Amém e amém.